A pergunta que eu fiz para o Celso e faço para você é a seguinte: o time tem jogado bem, às vezes cria até mais oportunidade do que o adversário, mas no final das contas não conseguimos aqui falar ainda de uma vitória, né? Só de derrotas ou então empate, coisa que aconteceu hoje. O Curitiba criou mais oportunidades do que o Inter, mas o Inter teve um aproveitamento melhor que o Curitiba. Eu não gosto de analisar futebol, analisar as equipes que eu joguei sem trabalho. Muitas vezes eu consegui ganhar jogos sem trabalho, da qualidade de algum atleta, numa bola parada, mas isso num momento isso não ganha campeonato, isso não tem resultados consecutivos. Então o que me dá confiança, mesmo com a tabela ruim hoje, mesmo com o número de pontos perdidos hoje, que realmente é um número muito grande, o que me dá uma confiança para a sequência é que esse time está trabalhando muito. Se nós esqueçamos os resultados, esqueçamos os pontos perdidos e ficarmos só nos jogos, a gente vê que tivemos erros, normalmente erros individuais, e nesses erros individuais acabamos tomando os gols. Então foi o que eu falei agora no vestiário, é o que eu tenho conversado diariamente. A gente tem que diminuir esses erros, e quando eu digo erros não é só para trás, é para frente também, numa oportunidade de fazer o gol, numa chance de dar um passe e dar uma pifada boa para algum atacante. Então esse tipo de situação, a gente acertando, nós vamos falar de vitória. Então esse tipo de coisa, esse tipo de situação, que o time demonstra uma consistência melhor do que no estadual, isso dá confiança para a sequência. Em contrapartida, a perda de pontos também preocupa, porque você vai se distanciando. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio entre essa preocupação dos pontos perdidos e esses acertos que a gente tem que buscar o mais breve possível. Tomara que seja no Atlético. O torcedor, ele fica sempre observando também a partida, e no caso de hoje, em particular, voltou a cobrar do Zé Love. Até, na minha opinião, teve uma única oportunidade e perdeu, né? Não sei se a tua visão é a mesma do Celso Roth, que acha que o Zé realmente não está no melhor momento. Mas ele não tem. O Celso Roth hoje, ele não poderia começar com o Júlio César, que estava voltando, ou o Keirson, que era uma interrogação, se aguentaria ou não. O teu pensamento é o mesmo que ele? Tem que, numa dessa, também proteger ou fortificar o companheiro? Não, fortalecer, a gente tem fortalecido, tem conversado bastante com ele. Não é mais menino, não tem 17, 18 anos, já rodou. Já jogou no Santos, jogou no Palmeiras, jogou em outras equipes, jogou no futebol europeu. Sabe que essa pressão é normal, é natural. E o Zé está envolvido nesse contexto. A partir do momento que a bola começa a entrar, esse time consiga, tecnicamente, eu estou falando, jogar um pouco melhor, com certeza o momento técnico do Zé também melhora. Ele sabe que tecnicamente ele não vive um bom momento e tem trabalhado muito para recuperar isso. Não existe segredo. E a cobrança do torcedor é uma cobrança natural. O torcedor tem uma expectativa de que quem estiver dentro do campo possa resolver o seu problema, né, o problema do seu time. E já foi comigo, já foi com outros. Hoje é o momento do Zé se sentir pressionado. E como foi com os outros jogadores e como aconteceu comigo, cabe nós fazermos o que a gente está fazendo, né? Abraçá-lo, incentivá-lo a continuar no trabalho, que futebol, a viravolta é muito grande, né? Se resume muito a alguns pequenos detalhes. E ele, como é atacante, de repente o 1-0 com o gol dele, isso pode reverter tudo. E ele tem essa consciência de que o momento dele não é um momento esperado, não é um momento melhor, mas já mostrou sua capacidade e tem totais condições de reverter isso. O Alex, no momento em que a qualidade técnica do grupo começa a ser questionado pelo time estar lá embaixo na tabela, como é que muda esse discurso, como é que muda esse panorama de desconfiança? Não, o panorama de desconfiança ele só muda com os resultados de vitória, né? Não existe outra coisa. Qualquer coisa que eu falar aqui serve de desculpa. A condição técnica, aqueles jogadores que de repente estejam numa condição técnica um pouco mais abaixo, ela se melhora com treinamento, coisa que de hoje até o Goiás nós não vamos ter. Essa é uma realidade. Já jogamos o Atletiba no domingo, depois o Criciúma, depois o Goiás e para. Então talvez essa parada até seja interessante para, tecnicamente, na volta,
ter um retorno melhor. Porque se você está com dificuldade para cruzar, se você está com dificuldade de domínio, se você está com essa dificuldade técnica que muita gente levanta, isso só vai melhorar com o treinamento. E o jogador tem essa consciência. O treinador é um treinador que cobra demais. Vocês, quando acompanham o treino, vocês veem que o Celso para a todo instante cobrando essa melhora. Agora, para fora, para o torcedor, só o resultado é que muda, né? Não adianta a gente ficar falando qualquer coisa diferente, porque só vai servir de desculpa. Alex, como que você avalia o desempenho da equipe na partida de hoje e se você está satisfeito com ele? A gente tem que desenhar o jogo, né? O Internacional, no primeiro tempo, atacou uma vez, fez um gol numa sorte grande, onde o Wellington Paulista tentou dominar o chute do menino e desviou do Vanderlei e entrou. E nós tivemos, principalmente com 2 bolas paradas, né? 2 chances com o Leandro Almeida, a chance de abrir o placar. Tivemos uma bola numa confusão com o Dida e o Zé Love, que poderia ter saído o gol, infelizmente não aconteceu. Depois, no segundo tempo, o Inter se posicionou atrás, nós pressionamos um pouco, o Inter teve até mais chance no segundo tempo devido a nós estarmos um pouco mais abertos, né? E eles em contra-ataque, o Vanderlei fez uma defesa bonita no chute do Otávio. Mas aí era a condição do jogo, né? A condição que o jogo ofereceu da gente buscar o empate e se expor um pouco para o Internacional. Então eu acredito que a gente tenha começado de uma maneira boa, caiu um pouco depois do gol, o Inter terminou o primeiro tempo dominando, e no segundo tempo o Inter se posicionou atrás, a gente buscando o empate e o Internacional esperando um contra-ataque. Não é o que nós esperávamos, mas dentro daquilo que foi o jogo, eu acredito que o resultado de empate tenha sido justo dentro da condição do jogo. Alex, você falou aí, né? O time não vai ter nem tempo de treinar, mas tem 9 pontos para disputar. O campeonato do Curitiba tem que ser essas 3 partidas para, de repente, entrar nesse período de paralisação fora da zona do rebaixamento. Aí envolve o lado psicológico também. E depois voltar, aí sim, pensando num outro campeonato? Não. Nosso campeonato é Atletiba. Atletiba se joga domingo. Não adianta nós imaginarmos o jogo do Criciúma e o jogo do Goiás antes do Atletiba. E o Celso foi muito feliz aqui, né? Um campeonato brasileiro à parte, tanto para nós quanto para eles. A gente sabe da história, da expectativa, da rivalidade. Então, nosso campeonato brasileiro é o Atletiba do domingo. Vamos descansar do jogo de hoje. Vamos nos preparar dentro das possibilidades existentes, né, já que o jogo é no domingo, para fazer um jogo equilibrado e poder vencer o Atlético. Literalmente, você é um cara de bom senso. E a gente analisa nas tuas respostas e você é verdadeiro. A torcida pode esperar, pelo que você viu já desse grupo e pelo que esse grupo pode dar, o que ela pode esperar desse time do Curitiba nesse Campeonato Brasileiro? O aguerrimento que todo mundo elogiou, né? Até o momento da derrota para o Sport, o aguerrimento dessa equipe era de elogios por parte de vocês, a imprensa, pelos torcedores. Pode imaginar um time taticamente equilibrado, porque nós temos um treinador que exige muito essa parte. E o que nós vamos buscar, o que o Celso tem buscado, principalmente depois daquele jogo do São Paulo, é um crescimento técnico, né? Para que o futebol fique um pouco mais vistoso e a gente consiga concatenar jogadas ali na frente com um pouco mais de qualidade. Então o que o torcedor pode esperar é esse aguerrimento, um time equilibrado na parte tática e essa busca, né? Que eu espero que aconteça o mais breve possível para que a gente jogue um futebol melhor, juntando com esse aguerrimento que todos estão mostrando, com esse comprometimento com o clube, essa parte tática que eu acredito que esteja bem definida. Tanto que os adversários não têm tantas condições, né, a não ser em nossos erros. Melhorando essa condição técnica do nosso time, eu acredito que o nosso time melhore bastante. Alex, essa próxima partida contra o Atlético lá em Maringá pode ser considerada em campo neutro, até porque, enfim, torcedor do Atlético, tanto quanto a do Coritiba, lá em Maringá não tem muito. O que o Coritiba pode tirar de proveito desta situação de estar jogando lá contra o maior rival? Eu acredito que é jogo único, né? A informação que me passaram ali agora é de jogo de torcida única. Então, o torcedor do Curitiba não participa desse jogo, né? O mando é do Atlético. E pouco importa. O clássico não se define no local em que se joga, se define nos detalhes que acontecem no campo.
Muitas vezes o Atlético já venceu o Curitiba aqui no Alto da Glória, muitas vezes o Curitiba já venceu lá embaixo na Água Verde. Então, vai jogar agora num campo neutro em Maringá. O local do jogo, quando se fala de Atletiba, é o menos importante. A gente tem que ir consciente de tudo que representa um Atletiba, de toda a história que tem por trás de 90 minutos que vai se jogar. E o estádio, o local, o torcedor, nesse momento é o que menos importa. O que importa realmente é o adversário, que é um adversário de peso e que tem todo o meu respeito. Ô Alex, por que há mais de um mês o futebol paranaense não consegue uma vitória no Brasileiro? Eu não posso falar dos outros, né? Não posso falar do Paraná Clube, não posso falar do Atlético, até mesmo porque seria injusto da minha parte, né? Não acompanho o Atlético e o Paraná, só vejo jogos. Não dá para saber o que acontece nas semanas, no trabalho. Que eu volto na primeira pergunta, né? Eu acredito muito em trabalho, eu acredito muito na intensidade da semana, eu acredito muito no equilíbrio que o clube oferece. E um clube de futebol não é só treinamento. Um clube de futebol é desde o seu presidente até o mais simples funcionário. Então, falar de Paraná Clube e de Atlético seria injusto. Confesso que realmente me incomoda, até pelo Atlético e pelo Paraná Clube, que eu preferia que os três tivessem resultados bem melhores. Agora, falando do Curitiba, o Curitiba tem tentado, tem trabalhado, tem buscado melhoras em todos os sentidos. E aí eu volto a frisar, desde a nossa diretoria até chegar ao futebol, a busca é diária, né? Para que as melhoras aconteçam. Dentro do campo, dos 90 minutos, a gente ainda está meio desequilibrado, faz 10, 15 minutos bons, depois dá uma caída, mas essa busca pelo resultado ela tem acontecido e esse time não tem se entregado em momento algum, tem buscado sempre. Hoje foi mais uma prova disso. E vamos continuar, né? Uma hora a gente tem que tentar seguir trabalhando, que uma hora essa situação vai reverter.